dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Pre-Market nessa terça-feira. Hoje é dia 10 de janeiro de 2023, 8 horas e 34 minutos, a gente começando, repercutindo aqui tudo que vai ser notícia no comecinho desse mercado. Marco Prado, no departamento médico, subiu a plaquinha e eu fiz a substituição dele aqui nesse Pre-Market. Imagino que amanhã ele já esteja de volta para comandar aqui o BMC Pre-Market. Um bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente, para o Rogério, para o Valmor, para o Moacir, Elcio Santos por aqui, o Regis Andrade, o Liu Anabi também, agronomia. Todo mundo que está nos acompanhando nesse comecinho de manhã, depois do Ale Delara dar essa aula aí sobre agro, no Primeira Hora do Agro, trazendo todas as informações. Bom, eu falo agora do comecinho do mercado, todos os mercados operando em baixa. Neste momento, o mundo está com um pé atrás. As bolsas lá na Europa operam em baixa, DAX na Alemanha em baixa de 0,7%, CAC na França 0,67%, FTSE no Reino Unido 0,2%, os futuros americanos também em baixa, o Dow Jones em baixa de 0,36%, o S&P em baixa de 0,28% e a Nasdaq em baixa de 0,25%, todo mundo de olho esperando o discurso de Jerome Powell, que acontece daqui a pouquinho, 11 horas da manhã. Vai ser o primeiro discurso de Jerome Powell depois dos dados do payroll que foram divulgados na sexta-feira. A gente lembra, na semana passada, os dados do ADP vieram muito mais fortes do que o esperado, e aí houve uma revisão ali de expectativa sobre o payroll, né? Os dados de emprego lá nos Estados Unidos, que mesmo vindo acima da expectativa, acabaram vindo ali mais ou menos na expectativa. Isso que foi a coisa louca do payroll da semana passada. Mas, né, a gente espera para ver o que Jerome Powell vai falar. Ontem, dirigentes do Fed falaram, Mary Daly e também Rafael Bostic falaram sobre o aumento de juros, ciclo de juros, sugerindo ali que o juro vai chegar além de 5% nos Estados Unidos e nesse patamar deve ficar até que a inflação ceda até a casa ali dos 2%, que é a meta do Banco Central americano. Além disso, né, eles sugeriram ali que o juro vai ficar contracionista e que isso pode acabar esvaziando um pouco todo esse rally que as bolsas americanas ensaiavam. Pois é, o que a gente vê é que toda essa movimentação acaba também trazendo consequências pro Ibovespa Futuro, que nesse momento acaba ficando aí em queda de 0,38%. Daqui a pouquinho, na agenda econômica, também tem o IPCA do mês de dezembro, a gente trazendo em primeira mão, assim que forem divulgados os dados. E, claro, a gente também fala sobre Europa, dados da Europa que contribuem com essa percepção de desaceleração da economia. Dados europeus que saíram hoje, inclusive, né? Produção industrial da França cresceu 2%, superando a projeção e revertendo a queda. Mas, mesmo assim, sugerem que essa recessão lá no bloco pode ser um pouquinho mais curta ou até mesmo menor do que era o esperado. Bom, a gente fica de olho, a gente fica repercutindo toda a agenda econômica e também, claro, sabendo a opinião dos nossos parceiros de todos os dias aqui. Guga Almeida já está comigo, CEO da Trade Insights. Fala, Guga, muito bom dia, mercado amanhecendo de mau humor. O Eduardo Boechat também está aqui comigo, já vi na tela o Eduardo Boechat na lista de mercado da Active Trades. Muito bom dia, Guga, bom dia, Boechat, bem-vindos. Hoje, falei, né, Marco Prado no DM, subiu a plaquinha, estou substituindo aqui, mas bom dia para vocês, meus caros. Bom dia, Felipe, bom dia, Edu. Tudo bem, pessoal, que está nos assistindo também. Bom dia, galera. Vamos com tudo. Vamos para mais uma semana. Pois é. Deixa eu antes da gente entrar em todo esse cenário de queda aí nos índices que a gente estava falando, ontem, pelo menos eu imaginava que a Bolsa ia sofrer ali
uma queda bastante expressiva depois de todas aquelas manifestações, aqueles atos de domingo, mas parece que o investidor não deu muita bola para o que aconteceu em Brasília. O que acontece em Brasília que interessa para o investidor é na área econômica mesmo, né? O que aconteceu lá de depredação, vandalismo e tudo aquilo que aconteceu domingo parece que não fez muito preço nos mercados. Queria saber a avaliação de vocês, se também pegou de surpresa essa reação, até mesmo levemente positiva do Ibovespa de ontem. Guga. Boa, queria saber quem era que é primeiro, né? Felipe, ontem até comentei aqui com o Marco aqui no pre-market, né, que a gente não pode esquecer que em função da intensidade dos eventos que nós tivemos no domingo, né, a reação do governo também seria intensa. Né? Não vai se deixar se ter uma escalada, né, nesse tipo de movimento, de manifestações e tudo mais. Né? E aí, de certa forma, eu acho que o mercado ele ficou olhando qual seria o tom, né, desse movimento no dia de ontem. Então acabou sendo um evento, obviamente que é um evento que ninguém gostaria de ver, né, muito intenso, que tem várias investigações acontecendo em cima desse evento, mas para o mercado, será que esse tipo de manifestação vai ganhar uma escalada? Eu acho que essa era a primeira pergunta, né, que se fazia. Assim. E aí depois a gente não pode esquecer que a percepção em relação ao Brasil é de que isso está barato. Né? Quando a gente conversa com os gestores, quando a gente escuta, né, as narrativas dos analistas e tudo mais, se tem uma percepção de que o Brasil está barato. E a gente já vem há muito tempo num processo de venda. Né? O mercado ele vem vendendo. Então ele tem aquela sensação de que o mercado está vazio. Né? Bom, o que é um mercado vazio? Poucos players posicionados, né? E os que estão posicionados, eles estão posicionados olhando para um horizonte mais longo, né? Entendendo, já está no preço, vamos assim dizer, né? Toda essa dor de barriga que pode vir a acontecer. Né? Então por isso que o mercado teve esse tipo de resposta no dia de ontem. Né? Óbvio, né? A gente como trabalha, né, olhando para os eventos, para as notícias, para o que está acontecendo agora no momento, né, a gente tende a ficar mais polarizado quando surge um evento dessa magnitude. E a gente quer uma resposta do mercado mais intensa ao último evento. Porém, né, o mercado ele vem evoluindo. Né? O que é o mercado vem evoluindo? Né? Cada vez mais participantes, cada vez mais acesso à informação, o que faz com que o processo de tomada de decisão ele acabe sendo, né, com muita antecedência. Então aquilo que a gente falava do mercado precificar, sim, a gente vive hoje, né, um processo onde o mercado ele precifica e muito antes, né, dos acontecimentos, muito antes dos eventos. Né? Por isso que a gente tende a ser cada vez mais técnico, né, cada vez mais dinâmico no processo de escolha, né? E aquela visão, né, de longuíssimo prazo, principalmente aqui no Brasil, é cada vez mais desafiadora. Por quê? Porque muda o contexto, muda o cenário, né? Muda enfim, né? A estrutura onde o mercado está navegando, né? Muito rápido, com muita intensidade, né? Em função de todo esse desenvolvimento tecnológico que a gente está vivendo. Né? Então a gente tem que aceitar. Né? Tem que aceitar e tem que saber jogar o jogo, né? Para que não fique frustrado, né? Depois que as coisas acontecem. Maravilha. Boechat, e aí, como que foi sua percepção, né, no day after lá de tudo que aconteceu em Brasília? Pô, eu tenho pouco a acrescentar aí o que o Guga falou, eu concordo com o que ele disse. O gringo, eu trabalhei muito tempo em mesa de banco internacional, né, em mesa de operação de banco. O gringo, quando toma a decisão de vir operar, de fazer um investimento em algum país emergente, ele já sabe que esse tipo de coisa está no pacote, né? Você basta olhar aí as outras janelinhas possíveis de investimento, que são Turquia, Rússia. Imagina, o Brasil é um passeio no parque comparado com esses caras. Então, óbvio que um negócio, né, que escalou, um negócio evitável, desgastante para a opinião pública, desgastante perante a comunidade internacional. Mas, passado isso daí, enfim, não teve nenhuma repercussão mais séria, terminou ali, já acabou, não teve continuação em nenhum outro lugar do país, não é uma situação que vai se repetir, aparentemente.
Então, a vida que segue, vamos embora e vamos olhar o que o governo está fazendo, quais são os próximos passos que o governo vai dar, e isso que importa no jogo. Ô Edu, ainda falando um pouquinho sobre esse cenário internacional, hoje tem discurso do Jerome Powell, 11 horas, como estava ressaltando aqui, o primeiro depois dos dados do payroll, né? Aqueles dados lá que depois do ADP vieram muito fortes, payroll também acima da expectativa, dirigente do Fed falando que vai levar juros até 5% ou mais e vai deixá-los por lá até arrefecer a inflação. Mercados começando o dia um pouco de mau humor aí nessa expectativa, além, claro, de sinalizações, né, de desaceleração também em vários pontos do mundo, manutenção da desaceleração, digamos assim. Como é que você está nessa expectativa aí? Você acha que pode azedar um pouco mais ainda? Se bem que Jerome Powell é sempre muito certinho, né? Ele dá a indicação, vai lá e cumpre, dá a indicação, cumpre. Não tem muitos percalços aí no meio do caminho, né? O lance do Powell, cara, o que eu posso garantir para você é que vai balançar, né? Se vai subir, vai cair, não sei, mas se eu posso falar para a turma, aperte seus cintos, porque vai balançar daqui mais 2 horas, mais ou menos, agora são 9, né? Perto das 9 agora, 11 horas da manhã, vai balançar, cara. Apertem seus cintos, porque toda vez que esse cara fala, o bicho pega, né? Então, acho que tem algumas coisas novas no horizonte aí que melhoraram, né? A expectativa do CPI, né, vai sair quinta-feira, tá mais baixa. Enfim, claramente a inflação, né, atingiu um pico e agora ela tá caindo. Tem que ver a velocidade dessa queda e, enfim, qual vai ser né, se ela é uma queda continuada, ou se é só uma queda de curto prazo e daqui a pouco, né, os principais números, né, o combustível caiu, então isso tende a segurar também bastante a inflação. Tem que acompanhar sempre o preço do petróleo nessa hora para ter uma ideia boa. Mas eu acho grande, você comentou sobre o payroll na sexta-feira, na abertura, na hora que você fez a sua abertura, eu acho que o grande lance na sexta-feira do payroll foi o salário, cara, salário por hora trabalhada nos Estados Unidos, que subiu menos do que a média. Esse aí eu acho que é o indicador muito importante, cara, pra gente acompanhar, sabia? Inflação é um negócio muito expectativa, né? Se todo mundo acha que o preço vai subir, ele sobe, né? O empresário repassa, o cliente, consumidor de última hora, ele já sabe que vai estar mais caro, ele já compra antecipado, enfim. Então, o fato de os trabalhadores estarem aceitando reajuste menor de salário, o número esperado era 0,4, veio acho que 0,25, ainda é um número alto, 0,25%, 0,27% ao mês, ainda é um número alto de aumento de salário, mas já demonstra aí que existe uma possibilidade desse negócio estar voltando para a normalidade, né? E acho que esse é o primeiro passo para a inflação ficar dentro do controle, são as empresas acharem que a inflação está sob controle e os empregados, né, a turma que está trabalhando, a mão de obra, aceitar receber menos também ou ter menos reajuste de salário. Isso aí já é um sinal de que a inflação pode estar indo para uma situação mais controlada. É um ponto bastante importante mesmo, que a gente tem visto, inclusive, nos últimos dados do payroll, né? A questão do salário, além da criação das vagas, o salário é muito importante, porque quanto mais o pessoal recebe, né, mais repassa, mais pede emprego com maior salário e por aí vai, né? Ô Guga, aí eu queria saber de você, né, como que você está nessa expectativa, se a gente está olhando para os índices mundiais em queda, o futuro brasileiro também em queda, o que a gente pode esperar para hoje? Como que estão suas perspectivas aí? Boechat falou que não sabe se sobe ou se desce, mas que vai dar uma chacoalhada, vai ter aquela turbulência durante o voo do Powell, né? Como é que você está avaliando o dia de hoje? O que você pode falar para os nossos telespectadores aí das suas projeções? Turbulência normal, né? Turbulência normal. Vamos lá, vamos compartilhar a tela aqui. É bom, né, Guga? Abre espaço para comprar bem, né? Pô, espaço pra caramba. Espaço pra caramba. E acho que é isso que a gente tem que procurar, né? Tem que procurar aquela famosa margem de segurança para conseguir comprar bem, né, e surfar alguma janela positiva do mercado. Esse tema da inflação eu também tenho acompanhado bastante, né, que o Boechat estava falando.
E assim, querendo ou não, né, era a grande narrativa do ano passado. Né? Tava tudo que se falava de mercado, todo medo era em relação à inflação. A gente termina o ano, né, tudo que fazia a bolsa ficar positiva quando apresentava alguma desaceleração da economia. Né? E como o Boechat falou, né, parece que está chegando agora numa normalidade, parece que aquilo que se tinha medo, o mercado já se acostumou, né, e já começa a não dar tanta bola. Né? Então tem que ficar atento aí qual vai ser o novo problema que vão identificar. Né? Porque em algum momento não crescer vai ser ruim, né? Porque para a bolsa poder continuar, né, se desenvolvendo, a gente precisa sim de crescimento. Mas enfim, vamos lá. Olhando aqui para o nosso Ibovespa, né, tentando entender aqui o nível de preço que nós estamos, a gente teve aqui 3 pregões muito positivos, né, na quarta, quinta e sexta-feira da semana passada. Ontem a gente teve um movimento, né, de leve alta do nosso Ibovespa, com mais volatilidade. Nota como o mercado, né, ele deixou aqui, quando a gente olha para esse padrão gráfico, né, que a gente teve no dia de ontem, né, olha como ele deixou aqui um movimento para cima e para baixo, né, fechando praticamente nos mesmos níveis que fechou na sexta-feira, né, uma pequena alta. Então, mostra, né, que o mercado ele encontrou aqui o seu, né, o nível, vamos assim dizer, né, aceitável nas condições atuais. Né? Então, o Powell, como o Edu falou, né, traz uma turbulência, porque ele vai trazer ali, querendo ou não, uma informação nova que vai mexer com uma grande quantidade de participantes no mercado. Uma grande quantidade de participantes no mercado, com um grande fluxo financeiro, vai ajustar suas posições dependendo do que o Powell for falar. Né? Então, isso vai trazer movimento para os nossos mercados, vai trazer algo novo. Tá? E aí, olhando, né, para o nosso índice, aqui, o que está acontecendo aqui na nossa abertura, né? A primeira coisa que me chama a atenção é que, poxa, a gente teve sim esse rally de alta, né, considerável, que começou ali no dia 4 de janeiro. Quando eu faço a minha projeção, poxa, por onde esse preço poderia chegar? Né? A gente teria que ter uma força, algo novo, né? Teria que ter uma narrativa e algo novo que pudesse fazer com que o mercado fosse buscar a região dos 114 mil pontos, né? 114 mil pontos do índice futuro, né? Não é os mesmos 114 mil pontos do índice Bovespa, lembrando que o índice futuro sempre tem, né? Ele vence na quarta-feira mais próxima do dia 15 dos meses pares, né? E ele carrega com ele, né, um juro, né, que vai sendo corroído ao longo do tempo, né, até a data do vencimento dele. Tá? Então, assim, a gente teria que ter alguma coisa muito positiva que pudesse jogar o mercado lá na região dos 114 mil pontos. Tá? Se eu faço um exercício mental, eu tenho um pouco de dificuldade, né, de acreditar que a gente poderia ter esse rally, mas tenho esse cenário, tenho isso aqui na tela, né, porque seria aí um movimento dos próximos, sei lá, dessa semana aqui, quem sabe. Né? Mas eu tenho um pouco mais de dificuldade. Tá? E o cenário negativo que eu tenho seria voltar aqui para a região dos 108.480 pontos. Né? Seria voltar para esse nível de preço aqui, ó, dos 108.500 pontos aqui. Tá? Esse seria o meu cenário mais amplo aqui para o Ibovespa, tá? Futuro. Certo? Agora, olhando para a abertura, né, onde daria para a gente poder buscar alguma coisa aqui na abertura? Tá? Tem aqui a região dos 109.750 pontos, tá? É uma região de referência interessante, tá? 109.750 pontos. E a região lá próxima, tá, dos 108.500, que é o 108.800. Tá? Então são esses dois níveis para mim, são os mais importantes aqui, havendo um movimento de queda aqui na abertura. Tá? E eu trabalharia, tá? Então, se a gente trabalhar aqui acima dos 109.750, trabalho para voltar aqui a 110.350 pontos. Acho que é um movimento relativamente interessante, né? É um movimento aqui que a gente está olhando aqui em torno de 600 pontos, né? Para quem opera de forma alavancada, né? É um movimento interessante. E se por um acaso o mercado ele conseguir ir para 108.800, né? A gente tem aqui uma amplitude bem maior. Aqui a gente está falando aqui em torno de 1.000 pontos de movimentação. Tá? Então, dentro de qualquer gestão de risco, enfim, né, tem aqui muita
assim, muito mercado, né, muito movimento de mercado para poder performar bem. Tá? Então é o que eu vou ficar de olho aqui até por volta das 11 horas da manhã, meio-dia, né? Eu vou ficar de olho aqui nessa janela aqui de possibilidade para poder fazer alguma operação, né? Caso o mercado tenha essa espichada aqui para baixo nessa parte inicial da manhã. Maravilha, Guga. O Boechat e Guga, né? Eu queria, além de falar sobre essa perspectiva aí, né? A gente teve a informação ao longo da madrugada aí, que a China liberou, né, a ida de pessoas, né, a chegada de pessoas lá no país. Mais de 250 mil pessoas já chegaram nessas primeiras horas, nesses primeiros momentos de liberação. E eu tô vendo um movimento que é petróleo ligeiramente para cima, minério ligeiramente para cima. Pode ter alguma relação e aí, consequentemente, algum movimento positivo para a nossa bolsa, para o nosso mercado? Essa liberação da China, a gente já viu que a liberação de trânsito na China já tinha sido feita depois da revogação da política de Covid-0. Mas agora voos, né, as pessoas, os turistas, né, podem entrar na China novamente. Isso pode dar um ânimo para a economia local e também trazer algum dividendo positivo para a gente aqui, Boechat? Ontem eu vi, eu não sei quem foi que falou ontem, mas eu gostei da análise ontem. Pô, a gente acaba lendo muita coisa o dia inteiro, né, cara? Então eu acabei não lembrando quem foi que falou. É verdade. Mas algum analista falou que Pequim pra gente é mais importante do que Brasília. E ele não está totalmente errado, não, né? O Brasil, desde que o Brasil é o Brasil, a gente só tem uma coisa, né? Que é commodities o tempo inteiro, né? Já foi açúcar, já foi café, já foi tudo. E hoje é soja, é minério, enfim. Nossa base de exportação, né? A nossa pauta de exportação é sempre mais ou menos girando em torno disso. Então, se os caras continuam comprando da gente, vai continuar entrando dinheiro, enfim, segue o jogo, né? Então, é óbvio, né? Se os caras estão querendo reabrir a economia, estão com esse problema do Covid, aí estão tendo o problema do Covid atrasado, né? Retardatários no problema do Covid. Se eles estiverem querendo reabrir a economia e a China sair, porque ano passado não foi um ano bom para a China de crescimento, se a China conseguir, eu vi algumas análises aí de a China crescendo 4% ao ano, 4,5% no ano, isso aí para o Brasil tende a ser bom, né? Então, não acho que o preço de minério vai cair, né? E acho que é bom, no geral, para o mercado brasileiro. Concordo com o que o Guga falou aí, que acho que o Brasil está barato. Faltava muito pouco para o Brasil dar uma andada assim, bem importante, cara. Bastava o governo dar algum sinal de controle das contas. O sinal que tá dando, provavelmente essa semana o Haddad deve anunciar algum pacote aí fiscal, né? Mas é sempre no lado da receita, né? Ele vai cobrar mais imposto de todo mundo. O governo poderia dar uma cortada, né, algum gasto. Pô, tem um monte de coisa que o governo gasta que é mau gasto, né? Poderia vir por esse lado, mas acho que não teremos isso nos próximos 4 anos aí. Serão mais ajustes pelo lado da receita, que no final é bom para o lado fiscal, mas é muito ruim para a economia de maneira geral, né? Porque você tira dinheiro da mão do cara que é empresário, que é o cara que é inovador, que, enfim, que gira a economia realmente, que vai para cima, que aumenta os múltiplos da economia, e deixa na mão do governo que esteriliza isso daí, né, de uma maneira, né, não estou falando desse governo, tá? Antes que o pessoal aí brigue comigo, eu estou falando de política, estou falando desse governo, qualquer governo, né, com dinheiro na mão, ele provavelmente vai agir mal, né, porque os governos gastam mal por natureza, né. Então, acho que seria um ajuste ruim, mas vai ser um ajuste, né? Se ele conseguir aumentar a receita e o rombo não ser tão grande nesse ano, já seria um excelente sinal para o mercado já. Pois é, Boechat, a gente, é até interessante, né? Você falou, a gente lê tanta coisa, e eu estava lendo algumas coisas ontem também, que a pauta de nós, jornalistas, né, analistas e tudo mais,
nessa segunda-feira e nessa semana seria, né, a reunião ministerial da última sexta-feira, os dados do payroll, os próximos passos do Haddad, esse pacote, né, para poder sinalizar algum tipo de mudança na perspectiva econômica do país, alguma coisa que pudesse equilibrar os primeiros dias mais turbulentos aí do governo Lula. E aí uma coisa acontece em Brasília, né? Tudo muda, a pauta muda e a gente só está falando praticamente dessas manifestações e seus impactos, né? Mas sem descartar que sim, né? Teria um pacote. O governo diz que vai manter a agenda, mas é difícil, né? Quando o foco só está numa situação, é difícil manter a agenda, manter principalmente reuniões, manter a divulgação de alguma atitude concreta ali. E, Guga, colaborando com isso, já que a pauta é sempre essa, a gente está tentando dar uma mudada aí, buscar informações mais positivas, que eu falei com o Boechat aí sobre essa possibilidade de melhora no ambiente brasileiro por conta das commodities. Como que você está, a sua percepção aí? Naquela projeção para hoje é uma questão. Agora, se a gente for olhar um pouquinho mais médio prazo, talvez o impacto das commodities possa trazer um respiro melhor aí para o nosso índice, né? Com certeza, com certeza. Tem uma das coisas que me chama a atenção em relação à China, né? Eu tenho parentes que moram na China há mais de 25 anos, né? Então viveram lá todo esse crescimento. E agora, por acaso, depois de todo esse período de Covid, eles estão aqui no Brasil. Então eu estava conversando com ele no final de semana retrasado, estava conversando com meu tio. E aí, como é que foi, como é que não foi? E na percepção dele, né, que ele está lá em função do mercado de calçados, né, ele é um comprador mundial de couro, né, então é um dos maiores especialistas lá nessa parte de couro. A percepção dele é que, na verdade, a China ela fez uma jogada bem agressiva, né, ela tinha uma ideia de desvalorizar o mundo, né? Só que o mundo teve um comportamento completamente diferente deles e eles se prepararam mal em relação à questão do Covid, né? Em relação à vacinação da sua população e tudo mais. Eles estão com um problema generalizado, eles não sabem como é que eles vão contornar, porque na verdade a população, né, ela não, uma vez que não foi vacinada da forma adequada, está se pegando lá a Covid em larga escala, né? E as pessoas não estão ainda imunizadas como o resto do mundo, né? Então eles estão bem enfraquecidos. Nesse ponto, né, se eles estão bem enfraquecidos, e eles sabem jogar muito bem esse jogo quando eles estão bem enfraquecidos, o que eles tendem a fazer? Né? Pô, se abrir de alguma maneira para o mercado, né, e utilizar, entregar para o mercado aquilo que eles têm de melhor, né, que é consumo. Então eles têm aí ele acredita que a China vai ter que dar um passo para trás e consumir, né, consumir para poder de fato, né, estimular a economia. Isso é uma conversa, né, entre, vamos assim dizer, né, uma pessoa que mora lá, numa percepção de lá, que negocia o mercado lá, e outra, né, e eu que estou ali especulando as informações, tentando entender um pouquinho mais o dia a dia de lá, né? Então ele está enxergando isso, porque muita gente saiu de lá, entende assim que, pô, foi mais de 60% dos estrangeiros saíram fora da China, né? A cidade dele lá que tinha muito brasileiro, o pessoal foi embora, né? Muita gente foi embora. E agora está um outro processo, né? Então a China está lá se redesenhando, se remodelando. Nesse se remodelar, pô, pensando em consumir, né? Quem sabe ali na frente, né, não existe aí um aumento de fato de consumo, aquilo que a gente espera, né, de uma China consumindo commodity Brasil, não vai ter aí uma aceleração. Né? Então serão cenas dos próximos capítulos, né? O mercado está sempre se moldando, está sempre se reinventando. E isso traria, né, uma oxigenação nova em tudo isso que a gente está vivenciando hoje nos mercados. Então, é um cenário que está ali, né? Não digo que seria algo remoto de acontecer, né? Acho que tem muita chance de acontecer. E se isso viesse a acontecer, olhando para o nosso Ibovespa, né, e olhando por um ângulo positivo, tirando um pouco do pessimismo que a gente estava tendo, até que o pessoal, se puder compartilhar minha tela aí, eu agradeço, né? A gente pode enxergar que um cenário positivo dentro do atual contexto, tá? Um cenário positivo, uma vez que a gente teve toda essa força aqui de alta, né, na semana passada,
né, que vinha dentro de um ambiente que estava todo mundo ali com um cenário mais pessimista, imaginando que a gente já vem, né, num processo de correção desde a metade de 2022, né, em função quando os juros, né, superou as expectativas no início de 2022, então a gente vê uma bolsa, né, num processo de venda, poucas pessoas posicionadas, né, poucos players posicionados no Brasil de fato, né, eu consigo sim enxergar que, havendo uma mudança nos ares, né, nos ventos, a gente pode sim enxergar uma bolsa tendo um rally novamente até a região dos 120 mil pontos. Tá? Esse aqui é o meu Ibovespa. Tá? Então a gente pode aqui perder, assim, abandonar aquela expectativa negativa de curtíssimo prazo, né, que poderia acelerar e correr para um degrau ainda mais abaixo, né, perdendo 100 mil pontos, para quem sabe ali e testar novamente a região dos 120 mil pontos. Né. Não consigo enxergar algo superior a isso, né, quem sabe a 130, né, mas precisa ter algum evento novo, né? Algum evento que traga fluxo, né? Um fluxo que queira tomar posição enxergando que o Brasil está barato e vai manter essa posição, então isso também gera de certa forma escassez de ativos sendo ofertados no mercado, né? Porque aí seria um player no nosso mercado que não tem aquela cabeça especulativa de curto prazo, né? Que entra e sai, mas sim aquele player que fala, poxa, tomei posição porque de fato está barato e começa a enxergar que ali num futuro mensurável, né, de 5 anos, 4 anos, 3 anos, as coisas tendem a melhorar. Né? Porque no final todo mundo está querendo o quê? Taxa, né? Performance. E performance e taxa, ela depende de tempo. Né? Não é só o quanto pode subir o ativo, mas quanto um ativo pode subir, valorizar num determinado período de tempo. Né? Porque no final tu precisa das duas coisas, né? Valorização dentro de uma janela de tempo. Porque senão, subiu, né? Quando subiu 100%, em quanto tempo? 20 anos. Não é algo interessante. Então, assim, as coisas elas precisam estar dentro de uma janela de tempo mensurável. Né? Então, é isso que eu consigo enxergar aqui e entender. Né? E, obviamente, né, tá claro que, com toda a problemática que a gente teve, uma bolsa brasileira abaixo dos 100 mil pontos está muito barato. Né? Então, se uma bolsa abaixo de 100 mil pontos está muito barato, é natural que em algum nível de preço, né, ali abaixo de 100 mil pontos, vai ter fluxo de compra. Né? Então, se tiver uma janela muito negativa, com o mercado já precificado, fica fácil de mensurar quanto tu consegue ter de taxa, né, num curto espaço de tempo, caso esses movimentos venham a acontecer, impactados por eventos agora pontuais, né, e principalmente eventos que a gente consiga medir início, meio e fim. Né, que nem as manifestações, tem um início, meio e fim. Né, as coisas, não consigo entender que as coisas elas vão ganhando escala sem ter, né, um fim. Né? Então, quando a gente consegue enxergar esse fim, né, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né, o medo sobre a inflação. Ano passado, a gente não conseguia enxergar o fim, agora parece que a gente está sentindo que tem um fim. Então, o mercado começa já a reagir de uma outra maneira. Então, essa sensibilidade a gente precisa ir afinando para que a gente consiga performar nos mercados. Maravilha! É isso aí, Guga, Eduardo Boechat, obrigado então por hoje. Amanhã vocês estão de volta aí com o titular da posição, o camisa 10, Marco Prado. Valeu, abraço para vocês, ótima terça-feira, até mais! Valeu, galera. Falamos depois. Deu uma puxadinha na perna, né, hoje. Ficou puxando a perna hoje. Mancando. Sentiu o posterior da coxa. RG baixo é assim mesmo. Valeu, galera. Falamos. Abraço, tchau, tchau. É isso aí, valeu. 9 horas 7 minutos. A gente segue aqui com o nosso BMC Primarket, trazendo os principais destaques desse comecinho de terça-feira. Daqui a pouquinho a gente tem o Pedro Novaes, que é analista de ações da Komatsu, gestora de recursos. É Komatsu, gestora de recursos. Daqui a pouquinho ele vai estar por aqui, logo depois do nosso intervalo comercial. É rapidinho. BMC News, informação que gera valor.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta aqui com o Pre-Market ao vivo na BMC. São 9h09. Agradecendo você que está nos acompanhando aqui, o Rafael Becker, Luiz Gustavo, Wanderson Cardoso, o Costa está por aqui também, o Carlos Gomes, a Rosana Meirelles. Fazia tempo que eu não vi a Rosana Meirelles por aqui, mas ela está todos os dias aqui com a gente. O Moreira Jaconias está por aqui também, João do Povão, Ramon Souza, enfim, todo mundo que está nos acompanhando, muito obrigado. Tem uma informação importante, acabou de sair, foi divulgada agora 9 horas da manhã pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou o IPCA de dezembro, tá? IPCA de dezembro foi divulgado agora há pouco, subiu para 0,62% no mês de dezembro, vindo aí, né, de uma alta de 0,45%, subindo, né, de 0,45 na mediana. Era estimado 0,45, veio 0,62. Em novembro, a inflação oficial ficou em 0,41% e agora, em dezembro, subiu a 0,62%. No ano de 2022, o IPCA ficou em 5,79%. Abaixo ali dos 10,06% acumulado em 2021. Todos os grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em dezembro. A maior variação e o maior impacto vieram de saúde e cuidados pessoais. Essa variação ficou em 1,6%. A segunda maior contribuição ficou com alimentos e bebidas. Bom, deixa eu chamar aqui nosso convidado, Pedro Novaes, analista de ações da Kumatu, gestora de recursos. Pedro, muito bem-vindo. Bom dia para você, bem-vindo aqui ao Pre-Market. Muito obrigado, Felipe. Muito bom dia aí para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Valeu. Ô Pedro, antes da gente começar especificamente falando de ações, falando de empresas, eu queria falar um pouquinho sobre cenário para você e juntando algumas peças de quebra-cabeça, né? E como isso, claro, impacta no nosso mercado. A gente viu toda essa movimentação de Brasília, que acabou não fazendo muito preço, né, nos ativos. Ontem a Bolsa subiu, mas já havia uma cautela, digamos assim, ou pelo menos uma expectativa com informações de Brasília, né, do Ministério da Fazenda, toda aquela situação envolvendo o ministro Fernando Haddad. E hoje a gente vê aqui o IPCA acelerando em dezembro, 0,62%, fechando o ano em 5,79%. A minha pergunta para você é, como que esses elementos, né, na sua percepção, podem impactar os ativos, como que esses elementos podem mexer com a estrutura do mercado, podem mexer com a precificação dos ativos brasileiros e se pode, né? Se pode ter algum tipo de impacto, de mudança ao longo do dia de hoje e mais para frente também, diante de todos esses elementos pontuados por aqui. Uhum. Bom, Felipe, eu acho que na minha posição eu tenho um viés um pouco mais global, né? Eu sou um analista global que acaba olhando um pouco mais para o mundo, nem tão específico de Brasil, e eu acho que o que é legal de falar de Brasil nesse caso é porque, assim, o que a gente vê hoje, o consenso do mercado global, né, dos grandes players globais
Os mercados mais desenvolvidos, de Estados Unidos, Europa, eles devem ter um ano difícil, eles devem ter um ano ainda um pouco complicado. O que o mercado espera é que não seja um ano tão complicado quanto foi ano passado, de juros subindo tanto, né? Os juros lá fora já está num patamar razoavelmente alto. E por que eu estou falando isso? Porque o consenso de mercado é que os países emergentes, e o Brasil está nesse grupo, os países emergentes devem performar melhor do que os países desenvolvidos. Então, justamente o Brasil, ele tem ali potencial, na minha visão, de se dar bem nesse ano, se, claro, o nosso cenário interno ajudar, né? Então, como lá fora, a expectativa é de que os mercados emergentes vão um pouco melhor, principalmente os países que estão mais avançados na batalha contra a inflação, né? Como é o caso do Brasil, em que a inflação ela já reduziu, mesmo com esse dado que saiu agora, a inflação no Brasil está mais controlada do que no próprio Estados Unidos ou em vários países da Europa. Então, o que o investidor lá de fora ele está vendo é que, bom, legal, mercados emergentes, a gente está esperando algo melhor. O Brasil, será que ele vai me dar essa confiança esse ano? Então, justamente, eu acho que esse evento de Brasília, que aconteceu ali, né, no último domingo, ele acaba não sendo tão crucial assim para o gringo, né? Eu acho que no fim do dia o que o gringo quer ver é realmente um comprometimento do governo atual com o nosso cenário fiscal. E aí sim, eu acho que se o governo mostrar um pouco disso, o Brasil tem muito mercado acionário brasileiro, pode ver ali um fluxo muito positivo vindo lá de fora, né? E mais do que isso, os mercados emergentes também devem se beneficiar. Tem um outro fator, além de a gente estar num patamar de juros e inflação mais avançado, né, no ciclo, ou seja, inflação já menor, juros mais altos do que os países mais desenvolvidos, é porque a gente tem um negócio chamado China aí no meio, em que deve ter um ano melhor do que o ano passado. Ano passado, para quem não acompanhou, não se lembra, a China, ela em vários momentos teve que fechar ali, com a política deles, né, de Covid-0, teve que fechar a circulação em grandes cidades ali, tomar medidas bem restritivas, até em alguns casos bem violentas ali com a população, para restringir o fluxo de pessoas. Então, a China esse ano, talvez ela vê, o mercado espera que ela tenha um ano um pouco mais tranquilo, né, quando a gente fala de Covid, e claro, os países emergentes são beneficiados por isso, o Brasil com certeza incluso. E aí o ponto mas não adianta nada disso se o cenário interno aqui ficar super conturbado, mas eu acho que o principal ali para o investidor lá de fora, né, acho que o evento de domingo mostrou que as instituições funcionaram, né, não teve nenhum realmente uma possibilidade de um golpe mesmo, nem nada do tipo. Então mostrou que o Brasil tem instituições fortes, tem ali as coisas funcionando bem. Agora o ponto ainda, na minha opinião, é que o que vai ser crucial é ainda o recado ali do fiscal, né? Se esse governo vai manter uma trajetória da dívida saudável, vai ser responsável, né? Até onde vai esse buraco fiscal ali que eles estão cavando. Então, é um pouquinho disso que eu tenho de visão, né? Olhando um pouco do meu viés, que é um pouco mais de fora, tentando passar aqui para vocês a visão, digamos, do gringo olhando para o Brasil hoje. Né? Se é que isso é possível, mas é um pouco disso que eu tentei passar, acho que deve ter ficado claro aí para vocês. Não, ficou perfeito. Eu até falei de Brasil, mas era justamente por isso. Eu sei que você fala de internacional, mas quando a gente fala do Brasil, nesse cenário de emerging markets, né, o gringo olha para a Rússia, Turquia, olha para a Latam também, olha para outros mercados emergentes, aí fala assim, pô, será que o Brasil não está tão ruim assim? Vamos colocar uma graninha lá e aí traz um fluxo para cá de dinheiro, né? A gente viu a entrada de gringo aqui até o fim do ano e, de uma certa forma, acaba mexendo, né? Então, de repente, até nesse cenário internacional, o gringo tá falando, beleza, vale o risco, né? Colocar 1% aí, zero nada aí dos recursos do patrimônio e vamos ver no que vai dar. O Brasil não vai... E muitas vezes isso já é bastante, zero, né? Isso já é bastante dinheiro, né? Exatamente. O que é zero nada pra gente é uma baita grana do gringo, né? Mas falando então
evidentemente, você citou a China aí, eu estava até conversando com o pessoal um pouco mais cedo sobre essa perspectiva do retorno da China, né? Reabertura não só do Covid, porque essa política do Covid-0 acabou já caindo, agora retorno das pessoas, né? Dos turistas, dos voos para a China, reentrada de pessoas. Isso aí pode trazer uma mudança expressiva no mercado por lá. E aí, né, quando a gente fala da China, que é uma das maiores economias do mundo, se tiver uma retomada um pouco mais rápida ou até mesmo agressiva, isso pode trazer uma reação em cadeia para outros mercados também, né? Como que você vê questão específica dessa volta da China, Pedro? Bom, a China, ela acho que para Brasil e países emergentes, ela é o player mais essencial, muitas vezes mais importante até do que os Estados Unidos, né? Mais para alguns países, menos para outros, mas justamente é um ponto crucial desse ano ali, né? Se por algum motivo ela ainda continuar sofrendo ali com Covid e tal, vai ser um dos riscos nas expectativas desse ano, porque o que o mercado espera é que a China deve se comportar melhor no ano de 2023, né, versus o que aconteceu em 2022. Então esse também é um risco de a China isso não acontecer, a China não ter ali um desempenho melhor versus o Covid. Agora, se as coisas forem bem lá, isso beneficia o mundo inteiro, né? A China é um dos players mais integrados, né? Ela é quase a fábrica ali do mundo, e a gente tem até impactos em empresas específicas, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, que tem muitos negócios, tem partes importantes do negócio na China, né? Até para dar um exemplo, eu que gosto muito de falar de empresa, eu acho que o que foi mais recente de notícia ali de uma empresa falando de China e tudo mais foi a Tesla, né? A Tesla teve um mês horroroso ali no fim do ano, né? Caiu acho que mais de 40% ali em pouco mais de um mês, e o que aconteceu foi que a última notícia relacionada à China, por exemplo, né, para mostrar como a China é importante, foi que a Tesla reduziu o preço de alguns veículos, né, lá na China, e aí o mercado já fica, bom, se ela está reduzindo o preço, quer dizer que não está vendendo, então, putz, será que isso é ruim para a Tesla, né? A China, para quem não sabe, ela é o maior mercado de veículos elétricos hoje, né? Então, até a adoção de veículo elétrico lá, saiu um relatório recentemente ali do Citibank, deve até ser mais rápida, né, o que é esperado ali nesse estudo do Citibank, a adoção de carro elétrico na China deve ser mais rápido do que na Europa. Então, é por isso que é tão importante até para a Tesla. Só que aí, beleza, depois a Tesla anunciar isso, saíram ali dados ali de que a fila, né, para você comprar um Tesla estava aumentando, então a Tesla reduziu o preço, mas aí logo aumentou o tempo ali de espera para você ter um Tesla, então quer dizer que a demanda da China tá ali, né? Então, é só um exemplo para mostrar como a China é importante até mesmo para empresas específicas, empresas gigantes ali dos Estados Unidos, né? Então, que a gente acha que, a Tesla, ela vende carro ali para os Estados Unidos, para a Europa, mas não, a China é muito importante também, até para essas empresas mais de luxo, etc., acaba tendo uma importância enorme, por isso que é um país tão chave assim para o mercado global como um todo mesmo. Aqui, muito interessante essa percepção que você falou de Tesla, porque tem a informação aqui que a China recebeu 30 mil pedidos da Tesla em 3 dias depois dessa redução de preço. Então, se por um lado mostra, de repente, até uma fraqueza da empresa, né? Está reduzindo o preço e tal, mas aí a demanda aumenta fortemente. 30 mil pedidos é bastante coisa, né? E aí, claro, tem essa demora um pouco maior aí para a entrega dos veículos, né? Como você bem trouxe. Tem uma questão importante de hoje, o Pedro, que é a expectativa sobre a fala do Jerome Powell, né? 11 horas da manhã, daqui a pouquinho, e já está mexendo com o humor dos mercados, né? Tá todo mundo naquele compasso de espera, principalmente depois de ontem alguns Fed Boys ali falarem que o juro vai para 5+ ali, né? E vai ficar lá até a poeira abaixar. Depois dos dados do emprego na semana passada, tá todo mundo esperando para saber o que o Powell vai falar. Você acha que vai ter alguma sinalização um pouco mais contundente? Vai ter, de repente, uma ratificação dessa percepção que o juro vai para 5+ mesmo e aí fica lá por um tempo não muito pequeno, vai ficar por um bom tempo nesse patamar e aí, claro, né, contraindo economia, contraindo
bolsa, contraindo toda a economia americana como um todo, né? Como que você está nessa expectativa para a fala do Powell de hoje? Eu acho que até para contextualizar, é legal falar um pouco do que o mercado vê ali para a taxa de juros americana esse ano, e aí depois eu até posso passar um pouquinho do que a gente fala mais aqui na Komato, né? Eu sou analista de ações, a gente tem, claro, um gestor mais macro, então a gente conversa bastante sobre isso. Então, primeiro, pode passar um cenário ali. Hoje, se você for olhar as expectativas da taxa de juros americana, o mercado já precifica uma estabilização ali esse ano e até uma pequena queda já para o final do ano, né? Então, ainda que a chance, né, não seja assim, o mercado não tenha 80%, 90% de consenso que isso vai acontecer, mas o consenso ainda assim é que isso deve acontecer, que os juros vão se estabilizar esse ano, vão parar de subir até uma leve queda lá para o final do ano, né? Dito isso, o que, assim, as pessoas podem dizer, nossa, mas como assim, tu tá falando de subir os juros, e aí por outro lado o mercado tá achando que vai cair lá na frente? É porque o que é importante, né, principalmente, né, nesse contexto de Estados Unidos, né, de Federal Reserve, né, o Fed lá, tá precisando frear a inflação, né, e tentar ver se vão conseguir fazer um soft landing, né, e não ter uma recessão forte, né, ter um pouso tranquilo ali, é que os juros ele fique num patamar que a gente chama de um patamar restritivo, né, para restringir o consumo, frear ali o consumo das pessoas, para que a inflação também reduza. Então, o que é importante é que os juros fiquem nesse patamar. E o que aconteceu foi que você olha ali, né, dados ali das últimas semanas, os juros, né, esperado ali caiu de 4 e tanto para 3,6, então caiu bastante já os juros, e isso é o que, na nossa visão, aí falando um pouco da nossa visão aqui na Komato, é o que o Powell tenta passar, e que talvez ele tente passar nesse comunicado de hoje, que é basicamente o que ele precisa é que os juros ele não fique necessariamente suba para 5, para 6, que seja, né, que aí, claro, a gente já está falando de juros muito mais alto, mas ele precisa os juros ficar em 4 e pouco ali, já é o suficiente para frear ali a inflação, ou para pelo menos ver se isso está freando, como que o mercado tá, como que o mercado consumidor mesmo está reagindo. Então, o que o Powell talvez tente passar é justamente isso, né? Que, bom, se os juros ficar ali em 4, já é o suficiente, então a gente não vai precisar subir ali mais do que isso. Agora, se o mercado ficar achando, né, que os juros vai, né, essa queda que teve de 4 e tanto para 3,5, 3,6, isso não é o que o Powell quer. O Powell quer que o mercado ache que os juros vai ficar ali em 4. Então, talvez ele tenha que ser um pouco mais assertivo nisso, indicar ali um tom mais hawkish, né, mais de restritivo ali monetariamente, justamente para o mercado dar esse crédito ali que os juros vai ser, dar esse crédito para o Fed que os juros realmente vai ser um pouco mais alto e justamente isso ajudar a frear um pouco a inflação. Então a gente, pelo menos aqui na Komato, né, muito no crédito ali para o nosso gestor, o Gabriel, justamente a gente tem esse pensamento de que talvez o Powell dê essa fala ali seja um pouco mais contundente nesse sentido, né? Que os juros precisa ficar pelo menos ali em 4 para a gente ver o resultado de um freio ali na inflação. Então, é nesse sentido. Boa. Ô Pedro, e aí, indo um pouco mais para a sua seara, né, das empresas, a gente estava comentando bastante sobre os dados do payroll, principalmente por conta de salário, né? Salário em alta, e isso, claro, não necessariamente ajudando muito a questão inflacionária. Mas a título de empresas, né, quando a gente olha, de repente, para o setor de varejo, de consumo nos Estados Unidos, que conseguem repassar a inflação e ainda subsidiados por um salário mais alto aí, você acha que é um setor que pode performar um pouco melhor ainda, mesmo com toda essa restrição que você comentou aí, onde os juros atuam, né, e deixam mais restritos ali investimentos e tudo mais? Você acha que pode ser um setor importante, interessante, ou consumo é consumo, varejo é varejo em qualquer lugar e tá sujeito ali às intempéries do juro alto? Sim, bom, eu acho que o varejo
É um setor um pouco mais espinhoso, claro, para você estar nesse contexto que a gente vive hoje, que os Estados Unidos, né, vivencia hoje também. Eu até, assim, só para vocês terem ali uma noção do que o mercado espera para esse resultado, né, das 100 empresas do S&P 500, né, que é o principal índice da Bolsa Americana. Das 100 empresas que divulgaram algum guidance, né, guidance basicamente é a empresa tá divulgando ali o que ela acha que deve ser o resultado dela, né, qual que é o target de resultado dela, o alvo de resultado dela. Das 100 empresas que divulgaram um guidance desse para o próximo ciclo de resultados agora do primeiro trimestre de 2023, né, que na verdade está refletindo o resultado do quarto trimestre do ano passado, mas que vai ser solto agora. Dessas 100 empresas, 65 declararam que o resultado vai ser pior do que foi um ano atrás, ou seja, no quarto trimestre de 21. Então 65 estão indicando que vai ser pior, 35 estão indicando que vai ser melhor. Dentre essas empresas, dentre os setores, né, que mais, percentualmente mais declararam resultados piores do que melhores, né? Os setores que mais se destacam que declararam resultado pior são o setor justamente de varejo e o setor de tecnologia da informação. Então, o varejo ele justamente está ali, né, um dos que mais sofre nesse cenário de inflação, porque principalmente o varejo mais competitivo ali, o varejo que a gente chama de staples, né, que é o varejo que é o mais essencial, né? Ou seja, supermercado, por exemplo, entra aí nesse varejo essencial. Eles têm muita competição, né? Porque, bom, você comprar um saco de arroz é a mesma coisa você comprar um saco de arroz no mercado A do que no mercado B, né? Então, eles enfrentam muita competição e às vezes não conseguem repassar a inflação no ritmo que a inflação está vindo ali dos fornecedores. Então, esses setores, a gente ainda acha que esse setor de varejo ainda deve sofrer um pouquinho, só que o ponto é justamente porque o mercado já está achando que a coisa está tão ruim que você pode, às vezes, achar excelentes empresas ali com preços bastante razoáveis, né? Então, você consegue achar nichos ali de empresas que trabalham muito bem, algum nicho específico de consumo, em que como o varejo está todo mundo tão pessimista, que pode ser que essa empresa, que é uma excelente empresa, esteja ali num patamar razoável, né? Então, empresa, você pega, por exemplo, a Costco, ela trabalha num nicho de atacarejo para famílias ali de classe média, né? Ela é uma empresa ali que domina esse meio ali do mercado, esse tipo de compra. Você tem as empresas, as dollar stores, que são empresas que vendem ali quase tudo por $1, ou um pouquinho mais do que isso, que também atuam num nicho específico mais de baixa renda, em cidades menores, etc., que, por exemplo, não vão ter que concorrer com o Walmart, né? Elas vão estar sozinhas ali numa cidade menor, procurando, né, vender para uma população de baixa renda. Então, esse tipo de dinâmica é onde pode surgir ali oportunidades, porque o mercado sim, inclusive eu acho que não dá para falar que a gente está otimista com o varejo, mas nesses momentos você acaba às vezes achando, né, algumas coisas ali que possam fazer sentido dentro de um portfólio, por exemplo. Então essa é um pouquinho da nossa visão aqui. Maravilha. Pedro, quero agradecer sua participação aqui no Pre-Market, obrigado pela sua visão, obrigado aí pelas suas análises e seja sempre muito bem-vindo aqui na BMC. Uma ótima terça-feira para você. Muito obrigado, Felipe. Ontem já começou a temporada de resultados lá fora. A gente deve ver até ali meados de fevereiro bastante resultado. Então, bom, quando quiser é só chamar. Tô por aqui, queria mandar um abraço, obrigado ali a todo mundo que está assistindo. E até a próxima. Procurem, se quiser me olhar ali nas redes sociais, procura por PS Novaes no Twitter ou Komato ali no Google, você vai já saber um pouco mais sobre nós. É isso aí, muito obrigado, Felipe. E a temporada começa devagarinho ali, né? Depois dá uma acelerada e é o momento que o analista não dorme, né? Fica bons dias ali, virado e virado. Resultado de manhã, à noite, é isso. E sempre. Valeu, Pedro, abraço pra você, tchau, tchau. Abraço, até a próxima. É isso aí, 9h32. Olha só, a gente com o nosso Pre-Market aqui, quero pedir para você que está nos acompanhando, para você se inscrever no nosso canal. A gente, olha, tá quase chegando a 460 mil inscritos.
Falta pouco, falta, claro. Você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, faz isso, vai lá, se inscreve, também compartilha com alguém que você conhece para ficar por dentro aí de todas as notícias do mercado financeiro, também da economia, da política, muitas análises aqui você encontra muita análise de times qualificados, né, do pessoal que manja mesmo do negócio. E aí, né, você se inscreve no nosso canal, compartilha também o nosso canal para pessoas que você conhece que se interessam pelo assunto, para a gente poder ganhar cada vez mais relevância e atingir cada vez mais pessoas que se interessam por esse assunto. Bom, antes de eu encerrar aqui, deixa eu dar um alô para Atem, que está aqui, Feito X, o Diogo está por aqui também, o Advomarket, o Pedro Silva, a Silvia Costa, o Diogo também, que eu já falei, o Ancap Investidor, Neto Ferreira, o João do Povão está aqui também, o Márcio, Projeto Ao Mais, está sempre por aqui o Projeto Ao Mais. O Joaquim Gomes também por aqui, o Regis Andrade e o William David, enfim, todo mundo que nos acompanha, todo mundo que está aqui com a gente desde cedinho e vai ficar agora com o BMC News, com a Paula Moraes, também com a Isabela Takaki, todo o nosso time por aqui, time completo hoje aqui, tirando o Marco Prado, que foi para o departamento médico e eu substituí. Mas espero que amanhã ele já esteja de volta. Se não tiver, eu assumo mais uma vez aqui o BMC Pre-Market com muito orgulho de fazer parte do time. Valeu, gente, um abraço para vocês, até mais, tchau, tchau.